A CNH Industrial é um dos principais fornecedores de máquinas agrícolas, de construção e caminhões e bens de capital de maneira geral da América Latina. Vilmar Fistaral, presidente da organização, pode nos dar um panorama, um cenário de como está o mercado de caminhões este ano. Obrigado pela oportunidade, primeiramente, Pedro. Mercado de caminhões, acho que não é novidade para mais ninguém, até porque o ano está quase no seu fim. Foi um ano difícil, e se a gente olhar cronologicamente as coisas que aconteceram, nós iniciamos o ano numa situação bastante complicada por conta, sobretudo, dos financiamentos. Nós perdemos praticamente um trimestre com esse vazio que aconteceu na virada do ano por conta do PSI. Se a gente for olhar do ponto de vista das unidades diárias, você sai um pouco da questão do volume mensal, mas se você olhar o número de vendas diárias, acredito eu que é difícil, sim, se comparado sobretudo com o ano anterior, mas o ano anterior é um ano também muito especial. Não são esse desastre todo. Depois, se você entra em alguns segmentos, alguns têm uma performance um pouco pior do que outros, mas o mercado está aí, mostra que é um mercado interessante. Projetando, acredito, o ano próximo, nós vemos muita notícia negativa, mas eu particularmente, nós temos discutido com alguns parceiros e alguns concorrentes, inclusive essa posição. Vemos uma situação dura, um mercado batalhado, tem gente nova que chegou nesse mercado, mas acreditamos que vai ser um ano, embora bastante duro, um ano interessante. Se a gente olhar o mercado brasileiro, mas também o mercado latino-americano. Oferece, depois do momento complicado de queda de mercado, se a gente olhar sobretudo a Argentina e um outro mercado potencialmente interessante para a gente que é a Venezuela. Passado o momento de grande impacto que foi a virada do ano também, acredito que nós começamos a reconstruir esses mercados também no próximo ano. O PSI, Finame, as contratações pela via rápida acabam agora no próximo dia 21 de novembro. Existe toda uma preocupação de que dezembro seja perdido de novo para o mercado de caminhões e acredito que também para máquinas agrícolas. Qual é a sua perspectiva, que dezembro vai ser perdido? Pedro, eu espero que não. Nós temos, via a própria Anfávia, como associação, procurado intervir junto ao governo central e até em função do que aconteceu na virada do ano, o próprio governo, através das nossas interfaces normais, tem garantido que isso não vai acontecer. Então, nas máquinas agrícolas, o governo já anunciou que tem um Moder Frota, embora é um sistema no interno do BNDES gerenciado de maneira diferente, mas os recursos estão disponíveis e nós acreditamos numa certa continuidade. Na área dos caminhões a preocupação é muito maior, mas volto a insistir, do ponto de vista da interface, as nossas interfaces com o governo central dão conta de que o que aconteceu em 2014, ou na virada de 2013, 2014, não aconteça em 2014, 2015. Você falava de máquinas agrícolas, o mercado para o ano que vem também é mais promissor do que esse. Como foi o mercado este ano e como deverá ser 2015? Máquinas agrícolas e de construção, se você puder falar um pouco também. Nas máquinas agrícolas, esse é um mercado que tem um potencial incrível para o Brasil e para a região da América Latina inteira. Todo mundo pensava num mercado um pouco diferente, que também sofreu por dois aspectos. Primeiro, por causa dos estoques de final do ano passado. Por outro lado, por essa ponte entre o sistema PSI 2013 e 2014 que demorou a ser anunciada e demorou para ser efetiva. No momento que foi anunciada, nós perdemos um bocado de tempo. Mas acredito que a região tem um potencial incrível e o Brasil ainda mais, tem um peso enorme em toda a região. Esse mercado está aí, potencialmente a gente vê que é incrível o que está acontecendo no interior do país inteiro, não só os grandes produtores de grãos principalmente, mas os médios e também os pequenos produtores estão investindo em modernização de equipamento e em mecanização da agricultura em geral.
Então, esse é o motivo pelo qual a gente é muito positivo no prever o futuro. A virada do ano tem aí alguns aspectos, obviamente, da eleição do novo presidente. Eu, particularmente, acredito que seja quem for o presidente, não vai poder reduzir a velocidade da nossa caminhada e, portanto, a indústria agrícola pode sofrer um pouco pelos preços internacionais das commodities, coisa que acontece de vez em quando, a gente tem esses impactos, mas olhando para frente, eu acredito num setor com resultados extremamente positivos. O momento e o período intermediário, como sempre, a gente gerencia do melhor modo possível. Na área da construção, é mais ou menos a mesma coisa. O país tem investido na infraestrutura, a gente talvez não perceba a velocidade com que algumas coisas têm acontecido, sobretudo se comparado com o resto do mundo, principalmente no mercado europeu. Quer dizer, não tem comparação as coisas como estão acontecendo no Brasil. Quer dizer, a velocidade dos investimentos aqui, agora, sobretudo com as privatizações, acredito que vão ter uma velocidade diferente e as consequências positivas vão ser vistas num curto espaço de tempo. Diversas empresas, Fistarol, estão adotando paradas de linha, layoff, programas de demissão voluntária. Como isso está se dando na CNH Industrial, Iveco e as diversas marcas da CNH? Pedro, perfeitamente alinhados com todo o mercado. Nós temos estrutura grande, 11 plantas na América Latina, a maioria delas localizadas aqui no Brasil, e temos feito paradas para se ajustar aos estoques e a esse nível diferente da demanda momentânea. Creio eu que é um momento ainda para ser gerenciado mais de perto possível essa situação. Agora temos o período de parada normal de final de ano, nada de extraordinário. Nós vamos ajustando a produção ao nível da demanda, tentando proteger, obviamente, a nossa mão de obra qualificada, que por anos a gente, obviamente, lutou para ter a melhor qualidade possível. E, por outro lado, imaginando que, se você olhar para trás aí, não muitos anos, né, mas alguns meses, a gente tinha grandes dificuldades no buscar e no treinar, preparar a mão de obra. Então, é isso que nós estamos tentando fazer, proteger do melhor modo possível a profissionalidade que a gente tem. Obrigado, Fistarol, por sua entrevista ao Automotive Business.